Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia. Hoje nós estaremos iniciando as leituras no livro dos Juízes. Então hoje nós estaremos lendo os capítulos 1 e 2 do livro de Juízes, amém? Lembrando sempre que nós estamos lendo na versão Almeida, Revista e Atualizada. Vamos lá então, Juízes capítulo 1. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá, eis que nas suas mãos entregarei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua, que caiu a sua sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas suas mãos os cananeus e os ferezeus, e os feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos ferezeus. E Adoni-Bezeque, porém, fugiu, mas o perseguiram e, prendendo-lhe, cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa, assim como eu fiz. Assim Deus me pagou, e o levaram a Jerusalém e morreu ali, Então ele tinha feito isso com outros reis e acabou fazendo isso com ele também. Os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e tomaram e passaram ao fio da espada, pondo fogo na cidade. E depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas, no Neguebe e nas planícies. Partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom, os filhos do Queneu, cujo nome era outrora Kiriat Arba. E Judá feriu Serai, e Aimã e Talmai. Dali partiu contra os moradores de Debir, e era dantes o nome de Debir Kiriat Sefer. E disse Caleb: a quem derrotar Kiriat Sefer e a tomar, darei a minha filha Axa por mulher. Tomou, pois, Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, o mais novo do que ele, e Caleb lhe deu a sua filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a ele, insistiu com ele para que pedisse o campo do pai dela. E ela apeou o jumento. Então Caleb lhe perguntou: que desejas? Respondeu ela: dai-me de presente, deste-me dessa terra seca, dai-me também as fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. E os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram com os filhos de Judá à cidade das palmeiras, ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, e foram e habitaram com este povo. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram os cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente destruíram. Por isso lhes chamaram de Orma. Tomou ainda Judá a Gaza, a Asquelon, a Ecrom e aos seus respectivos territórios. Esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro, como Moisés dissera. Dera a Hebrom a Caleb, e expulsou dali os 3 filhos de Enac. Porém os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes os jebuseus habitavam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Subiu também a casa de José contra Betel, e o Senhor era com eles. E a casa de José enviou homens a espiar Betel, cujo nome dantes era Luz. Vendo os espias um homem que saía da cidade, lhe disseram: mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos de misericórdia para contigo. Mostrando-lhe ele a entrada da cidade, feriram a cidade ao fio da espada, porém aquele homem e toda a sua família deixaram. Então se foi à terra dos heteus, e edificou uma cidade, e lhe chamou de Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean, nem de Tanak, nem de Dor, nem de Ibleão, nem de Megido, todas as suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Quando, porém, Israel tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados, e não os expulsou de todo. E Efraim não expulsou os cananeus e os habitantes de Gezer, antes continuaram com ele em Gezer. Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron, nem de Naalol,
porém os cananeus continuaram com eles, sujeitos a trabalhos forçados. Asser não expulsou os habitantes de Aco, nem de Sidom, os de Alade e de Axibe, e de Helba, e de Afeca e de Reob, porém os Azeritas continuaram no meio dos cananeus e habitaram na terra, porquanto não os expulsaram. Naphtali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem de Bet-Anat, mas continuou no meio dos cananeus que habitaram na terra. Porém, os de Bet-Semes e de Bet-Anat foram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus arredaram os filhos de Dan até as montanhas e não os deixaram descer ao vale. Porém, os amorreus lograram habitar nas montanhas de Erez, em Aijalon e em Saalabim. Contudo, a mão da casa de José prevaleceu. Foram sujeitos a trabalhos forçados. O limite dos amorreus foi desde a subida de Acabrim, desde Sela para cima. Então, os irmãos reparem aqui que não foi conquistada toda a terra e todos os povos, né? Os povos cananeus, os amorreus, os ferezeus continuaram habitando ali no meio do povo de Israel, porque eles não o destruíram totalmente. Capítulo 2. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra, que sob juramento havia prometido os vossos pais. Eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra, antes derribareis os seus altares. Contudo, não obedeceste a minha voz. Que é isso que fizeste? Pelo que também eu disse: Não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão por laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras, todos os filhos de Israel levantou o povo sua voz e chorou. Daí chamarem aquele lugar de Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuir a terra. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois que Josué, e que viu todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e o sepultaram no limite da herança em Timat-Heres, na região montanhosa de Efraim, no norte do monte Gaaz. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após eles levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. O problema é essa geração que se levanta, que não conhece ao Senhor. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram os Baalins, deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, aquilo que Josué tinha falado lá no capítulo 23 e 24, né? E foram após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão de seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíram, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal, como o Senhor lhe dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes que os livraram das mãos dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era como juiz que os livrava da mão dos inimigos todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se compadecia deles antes dos seus gemidos, por causa dos que o apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que, falecendo o juiz, rendiciam e tornavam piores do que os seus pais, seguindo após outros deuses, servindo e adorando a eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação de seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: Porquanto este povo transgrediu a minha aliança, e eu ordenara aos seus pais, e não deram ouvidos à minha voz, também eu os expulsarei mais adiante deles, nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para que por Israel a prova, que guardará, ou se não guardará ou não o caminho do Senhor, com seus pais, como seus pais guardaram. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações, e não as expulsou logo, nem entregou na mão de Josué. Então veja que o período do juízo, irmãos, vai ser um período terrível. É um dos piores períodos, de maior oscilação espiritual, moral,
que tem na história de Israel é esse período aqui dos juízes. É o preço da desobediência, da rebeldia e quando nós abandonamos ao Senhor. Amém? Em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.